Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o Brasil é difícil, ainda mais com as lideranças que a gente tem e as futuras lideranças que possivelmente vão disputar esse cargo de presidência. Escuta só essa notícia, meu irmão. Bolsonaro volta atrás e perdoa dívida de 1,4 bilhão de igrejas. Presidente vetou o perdão da dívida tributária em setembro de 2020. Agora, autorizou seu líder na Câmara a negociar a derrubada do veto. Uma coisa que ele mesmo fez e ele agora quer que derrube. 1,4 bilhão, meus irmãos. Você tem noção do que é isso? Se 1 milhão na sua conta agora te deixaria uma pessoa rica, uma pessoa com muitos recursos, 1 milhão de reais, você tem que juntar 999 mil mais um para ter 1 milhão. Estamos falando de 1,4 bilhão. São 999 milhões mais um, faz 1 bilhão, um Bzão bem grande, de bilhão, e quase mais outra metade disso. Você sabe que os pastores como Silas Malacheia, Pedindo Mais Cedo, Valdomijo, R.R. Suado, esses caras sempre estão nas listas dos mais ricos, mais bem-sucedidos do mundo. São verdadeiras fortunas. Pedindo Mais Cedo mesmo não era ninguém e de repente comprou a Rede Record, uma das maiores emissoras do país e do mundo. Sua fortuna está entre as maiores. Como ele conseguiu tudo isso? De onde ele saiu? Da igreja, de ofertas? Quantos foram os depoimentos e escândalos envolvendo o Edir Macedo, falando justamente que os pastores influenciavam as pessoas a ofertar até o que não podiam. Como é que é? Se quiser bem, se não quiser que se dane. Ou dá ou desce. Pedindo para vender casa, pedindo para vender carro, moto. Um vídeo que eu já mostrei mais de uma vez aqui mesmo. Daquele outro que gastou uma verdadeira fortuna na própria boca com dinheiro público. Um infeliciano, mesmo tendo dinheiro para fazer isso particular. Mas não, ele usou dinheiro do povo para fazer. Tem um vídeo dele ele pedindo, olha, dá a moto, não tem pena não, coloca o documento da moto aqui. Agora assina, passa para a igreja. E em momento nenhum você vê isso nas Sagradas Escrituras, nem no Novo nem no Velho, embora eles queiram distorcer, mas isso não é bíblico. Os aviões do Valdomijo, fazendas, cabeça de gado, e de todos eles, não é coisa pequena. As denúncias que estão aí na própria mídia sobre lavagem de dinheiro, e aí você vê o povo passando necessidade, sendo impedido de trabalhar pela maioria dos prefeitos e governadores por esse país afora. Você escuta o ministro da Economia, o Paulo Jegues, dizendo o tempo todo, sem remorso algum, que não dá para pagar mais do que R$170 para as pessoas não passarem necessidade. E vão passar. Pagando R$170, você não tem nem como comprar o pão, como a gente já falou aqui. E eles dizem, batendo no peito, é isso aí, ó, é uma ajuda, é um auxílio, não podemos dar mais do que isso. Ao mesmo tempo, continuam pagando a dívida pública. Os donos dessa dívida, que são eles, né, os donos do mundo, não aceitaram nem por um momento, nem um segundo, perdoar um mês dessa dívida ou abaixar esse juro. Eles continuam recebendo. E os seus serviçais, que são os nossos políticos, patrocinados por eles mesmos, nem tocam no assunto como se fosse impossível pedir uma auditoria da dívida pública. E isso, meu irmão, representa um grande problema para a nação. Porque cada vez que a gente paga, e a gente não está produzindo nesse momento, estamos parados, cada vez que a gente paga o dinheiro vai embora, a gente empobrece. Não produzimos mais e ficamos literalmente na miséria. Já se esse dinheiro fosse revertido para pagar auxílio emergencial, as pessoas iam pôr em dia as suas contas, iam fazer suas feiras, comprar os seus mantimentos para passar o mês. Então o dinheiro iria ficar circulando entre nós mesmos. Mas agindo dessa forma, pagando a dívida e deixando o povo na necessidade, Bolsonaro está literalmente quebrando a nação. E agora, o mesmo governo que diz que não dá, não tem dinheiro para aumentar um pouco mais para que as pessoas não venham a falecer de fome, é o mesmo governo que dispensa 1,4 bilhão que essas igrejas já devem, né, de imposto. Olha só a matéria. O governo do presidente Jair Bolsonaro mudou de opinião e resolveu anistiar a dívida tributária das igrejas e templos religiosos, que segundo a equipe econômica, soma em torno de 1,4 bilhão. Acordo entre governo federal e Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira, 17/3/2021, veto do presidente para o perdão do débito das igrejas e templos religiosos, comandado pelo líder do governo da Câmara, deputado Ricardo Barros. O placar na Câmara 439-19 e no Senado 73-1 abriu a porteira para o perdão da dívida. O artigo, vetado por Bolsonaro em janeiro deste ano, isenta de pagamentos os valores referentes à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e as multas por não quitação do tributo. No estudo de veto enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso, a pasta justifica a posição pela manutenção do veto,
Percebe-se que não foram atendidas as regras orçamentárias para a concessão do benefício tributário, podendo a sanção incorrer em crime de responsabilidade deste presidente. Será que ainda resta alguma dúvida, meus irmãos? Justamente em um momento que a nação precisa tanto da ajuda do governo por culpa deles mesmos. As pessoas não podendo trabalhar e simplesmente sendo desamparadas pelo governo. Os Estados Unidos, que o governo tanto quis imitar, e não se trata nem desse governo de Joe Biden, que é o governo de esquerda, mas desde Donald Trump, que eles vêm ajudando o cidadão americano. E aqui no Brasil, com os preços desse jeito, tudo subindo, aumento de combustível a gente já está acostumado, porque é quase todo dia. Agora sabe o que é mais estranho, meus irmãos? É esse finalzinho da matéria aqui, que diz o seguinte, ó. Na época em que vetou o dispositivo, Bolsonaro afirmou nas redes sociais que tomou a decisão para evitar um quase certo processo de impeachment. Na mesma ocasião, ele incentivou, no entanto, que o Congresso contrariasse a posição do governo. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, votaria para a derrubada do mesmo. Então veja só, ele foi contra a sua própria vontade, vetou isso, e agora, o medo que ele tinha de ser impeachmentado desapareceu. Então o que foi que aconteceu? Esse cara diz o tempo todo que não está preocupado com reeleição, mas está claro que a volta de Lula o fez repensar sobre isso. Uma eleição que ele já considerava quase certa, por causa do Lula, da mula, ele agora está com medo e está literalmente apelando do jeito que pode. E é por isso, meus irmãos, que eu digo para você que a população ela tem que despertar. A população tem que parar de ser guiada pelas mãos desses caras. Tanto por esses líderes religiosos, esses cães gulosos, a maioria deles, não são todos, é claro, tem boas igrejas, que as pessoas estão ali, até às vezes no fundo da casa, num quintal, numa garagenzinha, para ficarem em comunhão, para falarem sobre a palavra de Deus, meditarem sobre ela. Isso é fato. E como o nosso Jesus Cristo disse, o nosso Yahushua, onde tivesse 2 ou 3 falando em seu nome, ele estaria presente, porque Deus vê a fé. Ele não olha com os olhos do homem de ver grandes templos, super modernos. O templo somos nós mesmos. E se a nossa fé, se o nosso pensamento estiver em Deus, não importa onde a gente esteja, ele estará presente. Mas mesmo assim, algumas pessoas acham que o sacrifício de Cristo ele não foi o suficiente, elas precisam ofertar, elas precisam se sacrificarem. Se convencem que é prova de fé dar tudo o que não tem. Dar tudo o que não tem a Deus, como se Deus precisasse disso. Esquecendo que ele já disse, eu sou dono de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem minha permissão. Se ele não quiser, não cai. Nem que você se pendure nela, não cai. Mas as pessoas esquecem disso, que serve a um Deus vivo. E acham que precisam ofertar. Acham que tirar dos cofres públicos 1,4 bilhão para pastor rico fazer festa, para pastor rico comprar iate, frota de aviões, fazenda de gado, mansões gigantescas que, se comparada com palácios, não ficam nada atrás. Acham que se elas dizerem, não, Bolsonaro, eu sou contra isso, o país precisa desse dinheiro nesse momento. Elas acham que, se dizerem isso, estão agindo contra Deus, conspirando contra Deus. Sendo que a lei maior é justamente cuidar do necessitado. E é esses que vão sofrer mais com a falta desse dinheiro aí. E pode ter certeza, meu irmão, que o trabalhador ele vai dar um jeito de compensar esse dinheiro. Seja através de impostos, seja através de um salário menor, mas nós todos vamos compensar esse dinheiro que o governo vai ficar sem, porque ele não fica sem. Ele deixa de apurar em uma fonte, mas tira de outra. E a maior fonte que o governo tem somos nós. Cada um de nós, pagadores de impostos, trabalhadores honestos. Esse sim é literalmente a galinha dos ovos de ouro. Você já leu a história de Joãozinho Pé de Feijão, que o gigante tinha lá uma galinha dos ovos de ouro? Essa galinha somos nós, infelizmente. Todo mundo quer para explorar. E o povo precisa compreender isso. O povo precisa parar de fazer esse jogo. Parar de confiar e querer que esses caras lutem a nossa luta. Tem tantas maneiras legais, inteligentes de a gente protestar, de a gente fazer valer os nossos direitos da Constituição, porque agora estamos perdendo, estamos sendo literalmente escravos. Os caras fazem a dívida e nós pagamos. É preciso, irmãos, uma conscientização. E pior é que as vozes dispostas a tentar despertar o povo estão cada vez mais sumindo. Vocês sabem bem o que está acontecendo. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você diga o que você entende, o que você acha, mesmo que seja diferente da minha opinião. Já disse a vocês que a sua opinião aqui será sempre respeitada. Mesmo que você diga, Davi, eu acho que tem que perdoar mesmo, tal. Tudo bem, irmão, discordo de você. Mas você, meu irmão, que entende o que a gente está falando aqui, eu faço questão mesmo de ler o seu comentário. Deixa aí, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e que Deus tenha misericórdia dessa nação. Sempre encarando o sobrenatural.